Nesse Tem de Direito, eu recebo Dr. Marcelo Rocha Monteiro, Procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele, dentre suas obras, ele é coautor do livro O Inquérito do Fim do Mundo, que é uma das coisas que a gente vai conversar. Doutor Marcelo, muito obrigado. É uma honra, uma presença, ter uma pessoa do calibre do senhor, do conhecimento que tem sobre direito, e a gente poder bater esse papo aí. Eu que agradeço o convite. Estamos aí. Vamos começar daquilo que eu já estimulei o pessoal aí, a situação do livro Inquérito do Fim do Mundo, do qual o senhor é coautor. E o Inquérito do Fim do Mundo, para onde isso vai parar e por que ele começa tão cheio de ilegalidades? Bom, o Inquérito do Fim do Mundo, o livro, foi um registro que nós quisemos fazer. Quem organizou foi a promotora de justiça do Estado do Paraná, a doutora Cláudia Piovesan, e a nossa ideia era exatamente fazer um registro dessa, digamos assim, coleção de ilegalidades, né, que começa a partir desse inquérito, né, vai muito além dele, mas talvez a gente possa definir esse inquérito, que o apelido não é nosso, foi dado, salvo engano, pelo ministro Marco Aurélio, né? Esse inquérito, ele, em primeiro lugar, ele é instaurado por um órgão do Poder Judiciário, né? Nós temos um sistema na nossa Constituição, que a gente chama de sistema acusatório, em que há uma divisão de funções muito nítida, né? O Poder Judiciário exerce função jurisdicional, ele exerce função de julgar, né? O julgamento acontece no final de um processo, né? O inquérito é uma investigação que antecede o processo. O inquérito acontece, por exemplo, quando um cadáver é encontrado com marcas de perfuração por projétil de arma de fogo, né? Então ali você tem, ao que tudo indica, um crime de homicídio, e a polícia, que é quem tem função de investigar, né? Não é o Poder Judiciário, a polícia instaura um inquérito para apurar, né, se houve efetivamente crime, qual foi o crime, quem o teria praticado. Quando esse inquérito é concluído, e o inquérito parece até brincadeira, mas o inquérito tem um prazo de 30 dias para ser concluído. O Inquérito do Fim do Mundo está aí há 5 anos. Né? Quando esse inquérito é concluído, ele é remetido ao promotor. O promotor analisa o conteúdo desse inquérito, se entender que é o caso, ele faz uma acusação formal, né, que a gente chama de denúncia, e com isso você vai ao judiciário, com essa denúncia encaminhada a um juiz, o juiz aceita, admite essa denúncia, instaura o processo. E com contraditório, ampla defesa, e no final desse processo, o juiz vai proferir uma sentença condenando ou absolvendo. Então vejam que a atuação do juiz é lá na frente, né? De forma alguma, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal não é uma delegacia de polícia. Ele está agindo como se fosse. Está instaurando inquérito para investigar. É difícil até dizer direito o quê. Então, mas tenta... Daí o nome Inquérito do Fim do Mundo, porque entra tudo, né? Entra tudo, entra o sujeito que fez um post no Facebook. Mas ele não pode ser julgado por aquela instância de julgamento? Pois é, essa é outra ilegalidade, né? Você está instaurando inquérito para apurar a conduta de pessoas que não têm o que a gente chama de foro por prerrogativa de função, né? Foro privilegiado. O Supremo tem competência para julgar o presidente da República, senador, deputado federal, ministro de Estado, tá? E vai por aí afora. Então, mas querendo interromper o senhor, e eu me interrompo bastante, eu sou muito chato, o pessoal fala que eu sou muito chato em interromper, mas é porque isso daí não é o senhor que está falando, é porque está descrito na Constituição Federal. Sim, isso aí é uma questão objetiva, tá? Esse inquérito, o chamado Inquérito do Fim do Mundo, ele viola normas constitucionais e normas processuais. Não é uma questão de ponto de vista. Direito, a gente sabe, direito não é matemática, né?
Direito tem muitas questões que são controvertidas, mas direito tem questões que não são controvertidas, né? A Constituição diz que o Brasil é uma república. Então, não é uma questão... Nós somos uma república ou uma monarquia? Olha, tem uma corrente que entende que é monarquia. Não, não tem uma corrente que entende que é monarquia. Não. Você tem uma corrente que defenda a monarquia. Sim. Né? Mas, objetivamente, o Brasil é uma república. Eu faço a seguinte comparação. A medicina. Né? Medicina também tem as suas questões controversas, mas você imagina um grupo de cardiologistas debatendo o seguinte: olha, nós vamos fazer o transplante de coração aqui do rapaz. O que vocês acham? Precisa anestesia ou a gente faz sem anestesia mesmo? Não existe esse tipo de debate, né? Você não vai fazer um transplante sem anestesia, vai matar o sujeito. Né? Então, são questões que não... E é interessante você perceber o seguinte: no meio jurídico, né? No meio acadêmico, e até fora dele, né? No meio jurídico, de um modo geral, mesmo aqueles profissionais que se identificam mais com a linha, né, adotada pelo Supremo, né, que, vamos dizer assim, uma linha mais à esquerda, né, dificilmente você vai ver algum deles defendendo, em termos jurídicos, essas medidas que o Supremo adota a partir do inquérito do fim do mundo. Não vão defender juridicamente. Eles vão dizer que a democracia estava ameaçada, o Supremo precisava tomar medidas excepcionais, mas todos estão admitindo que essas medidas são excepcionais. Porque a medida excepcional é uma maneira diferente de você dizer medida ilegal. Mas ela é ilegal, ela é inconstitucional. Todo mundo falando da inconstitucionalidade ou constitucionalidade. Está descrito no artigo 102 da Constituição Federal atribuições do ministro Supremo. Exatamente. O Supremo Tribunal Federal compete a... você não sabe o que é, não? Evandro, é muito chato, eu não sou do direito. Só colocar aí, bota a Constituição Federal, artigo 102 da Constituição Federal. Vai colocar lá, são atribuições do Supremo. Não está descrito em instaurar inquérito para apurar absolutamente nada. E o agente público... Né? Porque se não fosse isso, não precisava do Ministério Público. Para que precisa do Ministério Público? Não precisa de polícia, não precisa de Ministério Público. O Supremo faz tudo. Tudo. Né? E o agente público, ele faz aquilo que a lei atribui a ele. Né? Quer dizer, o particular, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Sim. Mas o agente público só pode fazer aquilo que a lei estabelece como sendo função dele. Então, não tem essa função, simplesmente não existe. E nem pode existir, né? Porque, veja, quando um juiz preside uma investigação, a investigação antecede o processo. Tá? O nosso sistema exige que o juiz, no início do processo, a gente chama de processo de conhecimento. Ao longo do processo, o juiz vai ser instruído sobre os fatos. Né? A produção de provas no processo, a gente chama de instrução. Quem precisa ser instruído? Quem não conhece. Quem já conhece não precisa ser instruído. Se o juiz já começa o processo conhecendo todos aqueles fatos, né, ele vai ter uma concepção pré-estabelecida daquilo. Né? Você quer ver uma coisa interessante que o leigo às vezes não sabe? O juiz que foi testemunha de um crime não pode ser juiz no processo relativo a esse crime. Por quê? Porque ele já tem uma visão do fato, uma concepção do fato pré-estabelecida, um conceito pré-estabelecido, um pré-conceito. Tá? Então, o juiz que preside uma investigação anterior ao processo, o juiz que passa 30 dias ou 5 anos investigando um fato, quando o processo começar, evidentemente ele já formou, como qualquer pessoa normal, né? Você passa 30 dias ou 5 anos estudando, investigando um fato, depois desse período você já formou na sua mente uma ideia de o que aconteceu, quem fez o quê, como fez, por que fez. Né? Então você não pode julgar, porque você já formou a sua visão sobre aquele caso antes do processo começar. É o pré-julgamento e é o pré-conceito. Conceituar alguma coisa sem que tenha tomado pé e base daquilo que tem feito. A instauração do inquérito do fim do mundo, eles se colocaram por conta de um regimento interno Sim. do STF, que o STF poderia instaurar inquérito. Mas, tem um grande mas aí. Ele só pode instaurar como se fosse, entre aspas, uma sindicância. E não para inquirir outra pessoa e fazer investigação a outras pessoas fora do âmbito do STF. Veja, na verdade, eu diria que são duas questões aí. A primeira é que essa norma do regimento interno é anterior à Constituição.
A Constituição estabelece, repito, um sistema em que a função investigatória não é do Poder Judiciário. A função investigatória precede o processo e o juiz não pode atuar antes do processo investigando um fato. Além disso... Deixa eu interromper, porque não existe processo ainda. Não existe processo. O juiz não pode agir um ato que não é processo. Para que você tenha uma ideia, a Justiça do Estado do Rio de Janeiro, há mais de 30 anos, em 1991 ou 92, agora não lembro exatamente, acho que foi 91, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu que o Poder Judiciário do Rio de Janeiro não receberia mais inquéritos. As delegacias de polícia mandavam os inquéritos para as varas criminais, para os juízes criminais. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse: juiz não tem que atuar em inquérito, a delegacia que mande direto para o promotor. Quando o promotor oferecer denúncia, né, a denúncia é a petição inicial do processo, aí manda para o juiz. Então, desde 91, o Estado do Rio de Janeiro acabou com esse sistema de remessa de inquéritos pelas delegacias de polícia para o juiz. Manda direto para o promotor. Juiz, dizia a decisão do tribunal na época, juiz exerce função jurisdicional. A jurisdição é provocada pelo direito de ação. Para o juiz atuar, você tem que propor uma ação. Inquérito não é ação. Inquérito é investigação. Você só admite a atuação do juiz no inquérito quando você, policial ou promotor, ou os dois, precisa de autorização judicial para determinadas investigações específicas. Por exemplo, interceptação de conversa telefônica. Aí você precisa pedir autorização para o juiz. Mas não é a iniciativa do juiz de mandar interceptar o telefone do investigado. O juiz não toma iniciativa. Então, a gente fala muito em escola de direito, para aqueles que estão iniciando direito e até para os leigos, o juiz não age, a não ser que seja provocado. Exatamente. E a provocação ela é feita pelo Ministério Público. A provocação é feita pelo Ministério Público ou, em alguns casos específicos no inquérito, pode ser feita pela polícia. A polícia está pedindo uma autorização judicial para fazer uma busca e apreensão na casa do investigado. Precisa de uma autorização judicial para uma interceptação telefônica. Ou então uma medida cautelar. Você precisa de uma prisão temporária do investigado no curso do inquérito. Claro, aí você precisa de autorização do juiz. Mas repare que jamais a iniciativa será do juiz. Juiz não toma iniciativa porque isso compromete a sua neutralidade. Não toma iniciativa de inquérito, não toma iniciativa de prisão, não toma iniciativa de processo. O que nós estamos vendo desde o inquérito do fim do mundo é exatamente o contrário. São ministros do Supremo, um em particular, né, tomando todas as iniciativas. Na semana passada, retrasada, ele mandou incluir uma pessoa, né, por coincidência é o segundo sujeito mais rico do mundo, mandou incluir o sujeito no inquérito. Quem manda incluir em inquérito é a autoridade policial. A autoridade policial instaura inquérito, a autoridade policial inclui, não, olha, esse sujeito está envolvido também, vai passar a ser investigado, esse também. Isso é uma função do delegado de polícia. A análise pelo juiz se dá num outro momento, como eu falei, quando você já tem um processo, você já vai ter um julgamento de alguém que foi formalmente acusado. Esse ministro, eu acho que ele é muito corajoso. Sim. Ele é muito corajoso, porque ele inclusive tem alguns livros escritos aí, eu acho que não foi ele que escreveu, porque ele está desdizendo tudo aquilo que ele já disse antes. E a situação e a conivência dos seus pares. Isso também me causa muita espécie. Conivência no mínimo, né? Em alguns casos você tem. Eu assisti outro dia ao atual presidente do Supremo elogiando a atuação desse ministro, o que é uma coisa que me parece espantosa, né? Porque essa atuação é completamente fora dos parâmetros legais. Então, aos olhos do Ministério Público, eu estou olhando agora como o olho de um cidadão brasileiro, pura e simplesmente. Mas aos olhos de uma pessoa que atua no Ministério Público desde 1988, que é o senhor, quando um ministro supremo se dirige a um cidadão brasileiro e fala que você perdeu o mané, eu acho que aí ele já se coloca numa situação de eu estou de um lado e você está do outro. Eu acho que ele se colocou nessa situação até de forma mais explícita, aí se referindo ao ministro Barroso, sim, quando ele participou de um comício na UNE, né? Eu também não entendo bem por que um juiz da Suprema Corte participa de comício na UNE. Na UNE, né? A UNE é uma entidade
cuja coloração político-partidária é notória. Sim. Né? A não ser que o sujeito tenha vindo de Marte, né? Se ele já pisou... Mas eu não conheço ninguém que veio de Marte. Pois não. Se ele já pisou em alguma universidade brasileira, né? Ele sabe que a UNE é uma instituição absolutamente vinculada aos partidos de esquerda em geral e ao PCdoB em particular, que historicamente é quem domina. Então, eu não sei o que um ministro que foi estudante de Direito, né? Inclusive foi mais ou menos meu contemporâneo, estudamos na mesma universidade, lecionamos na mesma universidade, ele sabe o que é a UNE. Né? Então ele vai a eu vou chamar de comício, né, na UNE, e lá ele diz, nós derrotamos o bolsonarismo. Então você veja o grau de politização a que chegou o Supremo Tribunal Federal, e isso é muito ruim. Né? Quer dizer, esse é um ministro que, meses antes da eleição, era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Depois ele passou para Alexandre de Moraes. Então, você já pensou, depois de um Fla-Flu, né, em que o Flamengo é vitorioso, o árbitro dá uma entrevista, nós derrotamos os tricolores? Fica muito ruim, né? Ele quer ser mais importante que o Fla-Flu. O protagonismo, eu acho que esse protagonismo que os ministros tiveram, que hoje, já que o senhor falou em futebol, a gente não sabe quem são os 11 jogadores da seleção brasileira. Sim. Mas até 6 meses atrás, a gente sabia que eram os 11 do Supremo. Por quê? Porque o Fux desapareceu, Carmen Lúcia nem sei se está viva, mas deve estar lá, e outras figuras completamente desapareceram. O Supremo Tribunal Federal parece que é de uma pessoa só. Sim. E essa pessoa é chamada Alexandre de Moraes. É só ele que é o dono. Isso. E vamos só retornar um pouquinho aqui, tem o papel do outro ministro, que era então presidente à época da instauração do inquérito Fim do Mundo, que era o Dias Toffoli. Sim. Ele comete essa gafe jurídica. Eu acho que isso errou. Essa gafe jurídica de instaurar o inquérito do Fim do Mundo, e se assim tivesse feito, e se assim fosse constitucional, ele deveria então ter sorteado entre os outros ministros para que fosse relator desse inquérito, que não pode relatar, que não pode participar desse inquérito. Mas vamos com essa dor, já que está feito, a gente vai tomar isso por pé. Ele vai lá e escolhe o Alexandre de Moraes para ser. Meu Deus, doutor, como é que eu explico isso na Suíça? Pois é. Eu esqueci de mencionar um outro aspecto. Né? Eu falei que são duas questões dessa do regimento interno. Uma é que ele é anterior à Constituição, então seria incompatível com a Constituição, ele não foi recepcionado. Mas vamos admitir que ele tivesse sido recepcionado. Mas não é. Ele diz que cabe ao Supremo Tribunal Federal instaurar inquérito para apurar crimes cometidos dentro da sede do Supremo ou de suas dependências. Nenhum dos fatos apurados no inquérito 4781 foi cometido na sede do Supremo. Os 2 primeiros fatos objeto desse inquérito, muita gente não lembra disso, sim, porque o nome chamam de inquérito das fake news, né? O que também é estranho, porque não existe esse crime. Mas muita gente esquece que os primeiros fatos apurados por esse inquérito foram os seguintes. 2 advogadas estavam sendo investigadas pela Receita Federal porque teriam tido evolução patrimonial não justificada. Né? Essas 2 advogadas, as 2 eram esposas de 2 ministros do STF. Na mesma época, a revista Cruzoé, ligada ao Antagonista, né, publicou uma matéria com o título O Amigo do Meu Pai, né, na qual o amigo do meu pai, o meu pai era... Quem usava essa frase era Marcelo Odebrecht, sim, filho do dono da Odebrecht. Emílio Odebrecht. O amigo do meu pai, a quem ele se referia, era o Lula. E o amigo do meu pai era o Dias Toffoli. Né? Então foi um momento em que a Lava Jato parecia que ia esbarrar, né, em integrantes do Supremo Tribunal Federal. As primeiras medidas do inquérito do Fim do Mundo não tinham absolutamente nada a ver com fake news. Foi censurada a revista, né, e foram afastados os 2 auditores da Receita Federal que estavam investigando as esposas dos ministros, e a investigação foi suspensa, né? Acabou. Arquivada, colocada num... Então, assim, começou muito mal. Né? Começou, eu diria, inclusive, do ponto de vista da moralidade, começou muito mal. E aí, depois,
passou a ter o foco nessa história de fake news e, na verdade, a ser utilizado como instrumento de pressão política contra setores ligados, basicamente, ao governo Bolsonaro. Não é? Então, assim, ele começou mal e foi piorando. Não, absurdo. Absurdo atrás de absurdo. E tem uma outra passagem do Toffoli, depois a gente até chega nela, a vontade de ficar com o senhor aqui o dia inteiro, mas eu sei dos compromissos que você tem e a gentileza que fez a gente estar aqui. Mas eu vou tocar, eu não consigo. Eu não consigo. A situação de uma decisão monocrática dele, já que falamos de Odebrecht, já que falamos de Dias Toffoli, já falamos da esposa dele, eu não vou deixar passar, né? Numa decisão monocrática, ele devolve 6,2 bilhões de reais, 6,2 bilhões de reais, numa canetada para Odebrecht, falando que existia um vício na investigação da Polícia Federal e de documentos recebidos pela Suíça. Então, que alguém que chega e fala a uma autoridade policial, ao Ministério Público e a um juiz que existia dentro dessa empresa uma instituição lá, que era um departamento onde é que pagava propina para as pessoas, nominou as pessoas, nominou os valores. A empresa faz um acordo de delação premiada, um acordo de leniência que a empresa pode fazer, devolve os 6 bilhões e ele numa canetada, não, eu vi um vício aqui, devolve o dinheiro para ela. Quem era a advogada? A esposa dele. O vício é a coação, né? Isso é uma coisa inacreditável. Eu fico imaginando a cena, né? Você passa ali pelo aeroporto de Miami, tem cartaz da Odebrecht. A Odebrecht construiu o aeroporto internacional de Miami só para dar uma ideia da dimensão dessa empresa. Você imagina o dono dessa empresa, né? Diante do juiz, do procurador da República, acompanhado dos advogados mais caros do país, né? E aí você imagina a cena, o procurador da República, sei lá, saca de uma arma e diz: o senhor vai assinar esse acordo de leniência, porque senão não vai sair daqui vivo. Ah, então tá bom, então eu vou assinar. E ele sai dali, não denuncia o fato, não denuncia que foi coagido, os advogados dele também não falam nada. E aí não sei quantos anos depois, vem o Toffoli e diz: não, ele foi coagido, esse acordo não vale, devolve a grana para ele. Né? E isso tem repercussão não só em Miami, nos Estados Unidos, mas em 44 países onde o Odebrecht tinha operação e que tiveram, por conseguinte, algum tipo de ação onde é que o Brasil pode ser, então, acionado judicialmente para ressarcir o dinheiro a essas empresas, o prejuízo que deram. Melhor, uma canetada suspeitíssima. E a mesma coisa aconteceu com os donos da Friboi lá. Da JBS, isso, da JBS. Friboi. Vai mudando o nome. Wesley e Joesley, é a mesma coisa. Numa canetada só, foi perdoada aí a quantia, no caso deles, acho que foi 10 bilhões de reais, né? Também sob a alegação de que foram coagidos, coitados, os dois ali, pessoas tão humildes, né, sem recurso, com os advogados, né? Talvez estivessem com defensor público, tadinhos, não tinham condição de pagar advogado, ou senão... e aí foram coagidos pelo procurador da República a assinar um acordo de leniência. Então parece um deboche, né? Não, e um deboche que ele fica muito no descausa espécie, até de falar, porque é brincadeira. E de vez em quando eu sou muito inquirido em algumas lives que eu faço, e as pessoas falam: não, mas isso não aconteceu. Eu falei: então, já que você não gosta de ler, faz um negócio, assiste o filme Polícia Federal, A Lei é para Todos. Naquele filme ali, ele dá nome aos bois e identifica as pessoas como aconteceu. A Lava Jato começou por causa de uma apreensão de drogas dentro de um pote de palmito. E dali não se sabia de onde é que ia chegar e aonde é que chegou, até a prisão de um ex-presidente da República, hoje atual presidente da República. Mas o que causa espécie em tudo isso é que as pessoas vão esquecendo. As pessoas esquecem. Esquecem e acham que está tudo normal. Por exemplo, teve um comentário também que fiz e faço para puxar um gancho aqui, para falar do ministro, hoje ministro Zanin, que tem uma decisão agora que vai prejudicar o Brasil inteiro, numa canetada, onde ele mexe na situação de incentivos ou não serem dados às empresas. E um dia eu fiz um comentário que também causou alguma repercussão, com até um assessor parlamentar, que eu estava conversando com ele, e eu falei: pô, bicho, um escritório do Zanin, para ser ouvido pelo Zanin, você tem que mostrar a sua declaração de bens. E ela tem que ser bastante pomposa. Você tem que estar disposto ali a pagar numa consulta 100, 200 mil reais.
Senão você não vai falar com o cara. Se ele der uma consulta por dia, uma por semana, tomando 5 dias por semana, ele ganha por semana R$1 milhão, 4 milhões de reais por mês. Por que ele vai ser ministro supremo e pagar 40 mil reais por mês? 44 mil reais por mês? Me causa espécie, doutor. Me causa espécie, entendeu? Então, as coisas são um pouco chatas da gente ver. A gente vê o Barroso nesse... Eu tento achar uma palavra para que não seja descortês, entendeu? Mas esse ativismo dele na Uni, ele falar para um cidadão, você perdeu o mané. Cara. É muito ruim essa politização do Poder Judiciário, né? As pessoas já estão percebendo isso, independentemente da ideologia que defendam. Porque isso não é uma questão ideológica. Isso não é ruim para a direita e bom para a esquerda. Isso é ruim para todo mundo. A censura que hoje é exercida pelo Supremo, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, eu estou com a minha conta no Twitter censurada. Então, peraí. O senhor está com a conta censurada. Sim. O que é isso? Então, o que o senhor pode falar... Isso, é censura prévia. Então, não é remoção de um conteúdo. Não é eu fiz um post caluniando alguém e o judiciário mandou retirar. Isso é normal. Mas isso é normal? Devido ao processo, eu tenho que ser intimado. Sim, eu tenho que me defender. No final, o juiz diz, foi calúnia mesmo, tira daqui. Ok. Agora, não. Eu estou sob censura prévia. Se o senhor postar eu entrei lá no meu Twitter e assim, conta retida. E aí, como essa não é a área assim que eu domine muito, eu fui perguntar para um advogado, amigo meu, que é especialista nessa área, Dr. Emerson Grigoletti. Eu falei, Emerson, o que é conta retida? Será que foi uma iniciativa da rede, do X, do Twitter? Achei um pouco estranho, né? Porque a política do Twitter, desde que o Elon Musk comprou, é de ampla liberdade. Sim. Ele falou, não, Marcelo, quando aparece conta retida é por ordem judicial. Eu falei, por ordem judicial? É. Mas eu não recebi nenhuma intimação. Você falou, nem vai receber. Eu não sei qual é... Desconfio. Mas eu não sei qual é o juiz que proferiu essa ordem. Você falou, nem vai saber. Meu Deus! Eu falei, mas como é que eu vou me defender? Eu não sei qual é o post. Não sei qual é a conduta que está sendo atribuída a mim. Eu não sei sequer qual é o juiz. Eu fui descobrir que era o Alexandre de Moraes semana passada, graças ao Congresso americano. Que está meu nome lá na página 7 do relatório, junto com da juíza Ludmila Lins Grilo, né, como pessoas da área do Poder Judiciário, das legal professions, como ele diz, que tem a sua conta... Então eu precisei do documento do Congresso americano para saber que no dia, 7 de novembro do ano passado, o senhor Alexandre de Moraes determinou ao Twitter que a minha conta fosse retida. Ou seja... Ele justifica? Eu não tenho acesso. Então, mas não tem justificativa. Ali, no ofício pro Twitter, não justifica nada. Mas nesse ofício ele teria que justificar. Pelo menos ele teria que ter uma decisão com o fundamento para isso, né? Quer dizer, uma decisão judicial fundamentada, a qual eu pudesse ter acesso. Quando uma pessoa é presa cautelarmente, ela tem que receber uma cópia do mandado de prisão. O Código de Processo Penal exige isso, artigo 285, 286. Nessa cópia tem que estar de que juízo partiu. Está preso por ordem do juiz da 5ª Vara Criminal de Niterói. Aí eu pego aquilo e falo para o meu advogado, olha, você faz alguma coisa aí, recorre, impetra um habeas corpus contra a 5ª Vara Criminal de Niterói. Um habeas corpus para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Não vai para o Tribunal de Justiça de São Paulo, porque ele não tem competência. Ou seja, eu preciso saber de que juiz partiu a ordem para saber a quem eu vou recorrer. Se a ordem foi do juiz de São Paulo, eu não posso recorrer para o Tribunal de Justiça de Goiás. Se foi do juiz de Goiás, eu não posso recorrer para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Mas eu não sei de quem partiu a ordem, então eu não tenho nem como recorrer. Mas tem uma coisa ainda pior. É kafkiano isso. Não, e uma coisa pior ainda. O senhor não sabe, porque... as pessoas que não são da área do direito, o crime tem que ser individualizado. Qual a conduta criminosa que o senhor cometeu? Eu não faço a menor ideia. Com a infringência de qual artigo, de qual lei? Não faço a menor ideia, né? Outra coisa, eu sou procurador de justiça, eu tenho foro por prerrogativa de função. Só quem pode adotar esse tipo de medida é censura prévia, ninguém pode adotar. Ninguém pode. Mas se fosse legal, quem poderia adotar essa medida no âmbito criminal? Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Está lá no artigo 96, inciso 3º da Constituição, competência privativa, ressalvado o crime eleitoral, que também não seria o Supremo, seria o TRE. Né? Então, mas eu não tenho nem como arguir a incompetência do juiz, porque eu não sei. Agora eu sei porque o Congresso Nacional Americano, a House of Representatives, a Câmara dos Representantes lá, me fez essa gentileza. Diz, olha aqui, quem mandou te censurar foi o Alexandre de Moraes. Eu não sei nem o que dizer. Né? Eu não sei nem o que dizer quando eu ouço alguém falando que as instituições estão funcionando normalmente, né? Nós estamos vivendo sob o Estado de Direito, que censura prévia é invenção da extrema-direita bolsonarista. Não é invenção não, companheiro. O meu Twitter está censurado. Né? E eu não sei por quê, e até outro dia eu não sabia nem por quem ele tinha sido censurado. É um absurdo atrás de absurdo. E eu fico muito nervoso, me dá uma vontade de falar um monte de palavrão, porque é brincadeira. E as pessoas nos fazem certas quirições e tal. Eu falo, pô, bicho, só se for na Suíça. Ainda mais a pessoa de esquerda. Eu estava dando um exemplo, foi semana, anteontem, sei lá, numa live que eu estava fazendo, e uma pessoa, vocês são golpistas, é porque é invasão de 8 de janeiro, vocês foram dar golpe de Estado. Eu falei, não, querida, aquilo foi invasão de prédio público vazio, o poder não estava lá, então não tem como ser golpe de Estado, foi uma invasão. Mas eu lhe faço uma pergunta, e fiz essa pergunta a ela. Falei, então pessoas, um grupo de pessoas, que não existe uma liderança, uma turba, um monte de gente, entra então e arrebenta a entrada de um prédio público, e invade esse prédio público e depreda. O que é isso? É golpe de Estado. Foi então invasão pelo MST a uma fazenda da Embrapa. É o quê? É golpe de Estado. Não, não é. Falei, por quê? Qual a diferença de um prédio público vazio situado em Brasília ou de uma fazenda da Embrapa situada no estado de São Paulo? Manifestantes de esquerda, durante o governo Temer, eu não lembro se foi 2017 ou 2018, uma manifestação gigantesca na esplanada dos ministérios, quebraram não sei quantos prédios, invadiram não sei quantos ministérios, e ninguém foi acusado de ser golpista, né? Com razão, a meu ver, porque isso não é golpe, isso aí é vandalismo, é depredação do patrimônio, é crime de dano. Sim. Né? É crime de dano. Então, né? Mas me dá um certo alento perceber que hoje a gente começa a encontrar pessoas do outro campo ideológico, digamos assim, né, que é a esquerda, né, que estão tendo a lucidez, né, de olhar para esse processo do 8 de janeiro, para essa censura exercida pelo Alexandre de Moraes, e dizer assim, não pode, está errado. Né? Então, hoje, eu destaco aqui o jornalista Glenn Greenwald, sim, que é um jornalista americano premiado, prêmio Pulitzer, foi casado com um deputado de esquerda aqui do Rio de Janeiro, Davi Miranda, que faleceu, né, que é do PSOL, né, e que vem denunciando, aliás, eu diria que é o pioneiro, sim, vem denunciando nos Estados Unidos, ele é americano, mas mora no Brasil, mas produz programas para a televisão americana, né? E vem denunciando essa censura. Ele fez campanha para o Lula, votou no Lula, mas não importa. Né? É um sujeito que diz, olha, isso que o senhor Alexandre de Moraes está fazendo é inconstitucional, isso é censura. Né? Isso não pode acontecer, nós não podemos permitir que isso aconteça, porque isso está atingindo os bolsonaristas. Isso pode atingir qualquer um. Né? Então, acho importante que pessoas de qualquer lado do espectro ideológico, né, percebam que o senhor Alexandre de Moraes vem fazendo é uma espécie assim de novo AI-5. Né? É o AI-5 da era eletrônica. É o trans. Né? É o trans. Você diz, olha, a partir de amanhã você está caçado aqui, fundamentação não importa, direito de defesa não tem, você não pode mais postar no Facebook, você não pode mais postar no Twitter, você não pode mais ter um programa no YouTube. Né? Veja esse rapaz, que também não é de direita, o Monark, né? A situação dele é absolutamente surreal. Né? E o Congresso americano, né, com um certo toque de humor, né, no relatório diz o seguinte, Alexandre de Moraes censura brasileiro que o criticou por censurar brasileiros. É isso. Então, são absurdos tão grandes. A gente tem muitos amigos que a gente participa e conversa,
que também tem podcasts e tal, a grande maioria está indo para os Estados Unidos com medo de ser preso. Sim. Com medo de ser preso. Eu falei, gente, mas você não tem que ter medo de ser preso. E já me falaram, Evandro, o que você está falando aí, uma hora o Alexandre de Moraes vai te pegar. Eu falei, cara, eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho, vou colocar num outdoor na linha amarela. Eu falei assim, você conhece o Evandro? Aí o cara vai falar, quem que é esse cara? Eu falei, então, o Alexandre de Moraes mandou prender esse cara. A única coisa que eu quero é que o direito seja cumprido. Se nós temos, então, a Constituição Federal, a lei maior, e sobre ela todas as leis não podem infringir, e se nós temos o STF como guardião da nossa Constituição Federal, que eles não deem o exemplo de rasgá-la. Descondenar uma pessoa. O senhor lidou na esfera criminal. Existe a palavra descondenar? Juridicamente, não. Então, juridicamente não existe descondenar. Eu tento explicar isso para os outros. Tem pessoas que têm dificuldade para entender. Para você falar para uma pessoa, um estrangeiro, aí o cara não vai falar, o que é isso? Como assim? Um processo, então, que teve lá seu julgamento na primeira instância, teve um inquérito, então vamos lá, teve um inquérito, teve um indício de qualquer tipo de cometimento de crime, após isso, então, foi feita uma investigação pelo órgão competente, que é a polícia, é levado ao juízo, o juízo julga e condena. Dado o contraditório, os advogados atuam, vá à segunda instância, o desembargador e os seus o colendo tribunal vai lá e reforma a sentença, aumentando inclusive a sentença, vai ao Supremo, ao STJ, o STJ confirma, vai ao STF, confirma, e depois alguém chega e fala, não, tem alguma coisa aqui que está errado, vamos descondenar. Eu acho que o voto vencido nesse julgamento, da anulação das condenações do ex-presidente Lula, eu acho que o voto vencido do ministro Marco Aurélio, mais uma vez, né, o ministro Marco Aurélio demonstrando uma lucidez extraordinária, eu acho que uma pessoa que é digna de aplausos, proferiu decisões no Supremo das quais eu discordo, mas não importa, nesse momento a postura dele merece realmente todo o aplauso, todo o elogio. E nesse voto vencido, isso foi filmado, né? Ele diz o seguinte, qual é a motivação, qual é a nulidade? Qual é o motivo para anular esse processo? Viabilizar uma candidatura presidencial que impeça a reeleição do atual presidente? Isso não está no Código de Processo como motivo como causa de nulidade, né? Eu acho que ele definiu ali de forma muito... Estamos falando de um ministro do Supremo, ele era ministro do Supremo. Estava votando dizendo a causa é essa, viabilizar uma candidatura que impeça a reeleição do atual presidente? Mas isso não consta na lei processual como causa de nulidade. Então, e uma das possibilidades que foram aventadas foram a situação de foro competente. O foro de Curitiba não seria competente para julgar. Eu falei, mas isso não é preliminar? Isso não é preliminar? O foro não seria preliminar? Essa alegação, aqui, eu não quero que a coisa fique técnica demais, mas essa alegação não procede, né? Existe um negócio chamado, um palavrão jurídico, conexão intersubjetiva concursal. Então, se você tem uma organização criminosa, pessoas em concurso, praticando vários crimes, ainda que em locais diferentes, em momentos diferentes, você não organiza. Você não forma uma organização criminosa para praticar 5 furtos de bicicleta na mesma manhã em Copacabana. Você não faz isso. Não. Você faz isso para organizar um esquema na Petrobras, que fica no Rio, com a complacência de setores políticos, de lideranças políticas, que ficam em Brasília, com a participação de uma grande empreiteira cuja sede fica em Salvador, e com a lavagem de dinheiro ficando a cargo de um doleiro, Alberto Youssef, que atua em Londrina. Londrina, que na Justiça Federal fica ali na circunscrição de Curitiba. O que o Código diz? Qualquer juiz de qualquer desses lugares, Salvador, Rio, Brasília, Curitiba, é competente. Quem chegar primeiro leva. Isso a gente chama de prevenção. Quem primeiro praticar uma medida relativa ao processo está prevento. Quem primeiro atuou foi a vara
de Curitiba, foi a Vara Criminal Federal, 13ª, se não me falha a memória, de Curitiba. Número então, extremamente sugestivo ao PT. Então está prevento o foro de Curitiba. E assim funcionou durante todo o processo. Tá? E aí, num determinado... Inclusive, em várias oportunidades, essa questão chegou ao Supremo, não essa questão específica, mas o caso foi ao Supremo, tá? Através de habeas corpus, por diferentes razões. Em nenhuma dessas oportunidades, o Supremo disse, olha, independente do que esteja sendo alegado nesse habeas corpus, esse processo não pode correr em Curitiba. Curitiba não é o foro competente. A Vara Federal de Curitiba não é o juízo competente. Em nenhum momento o Supremo... E poderia tê-lo feito. Sim. Poderia tê-lo feito, inclusive, de ofício, por iniciativa própria. E aí, um pouco antes de começar o processo eleitoral, a gente é surpreendido por essa decisão. Então, assim, de novo, me parece uma politização. Eu vi uma entrevista do ministro Barroso, ele estava sendo entrevistado por um professor brasileiro de Harvard, que é bastante conhecido, é o Mangabeira Unger. Né? Ele fala com sotaque de americano, né? Muito inteligente, uma pessoa de esquerda, e num determinado momento da entrevista, ele pergunta para o Barroso, se vocês achavam que o Bolsonaro era uma ameaça à democracia, por que vocês não enfrentaram esse problema diretamente? Por que vocês se valeram de subterfúgios que não têm nenhuma razão de ser, anulações de processo que não têm fundamento jurídico? E aí o Barroso, que é um sujeito indiscutivelmente inteligente, responde, eu suponho que você esteja se referindo às anulações das condenações do Lula, né? Ele falou, exatamente. É um subterfúgio, né? Porque não tem, juridicamente, não tem razão de ser. E aí, as primeiras palavras da resposta do Barroso, para mim, são profundamente chocantes. Porque ele diz assim, mas você precisa entender que a democracia brasileira esteve sob ameaça. Então, ele está dizendo o seguinte, realmente a decisão é ilegal, mas politicamente ela se justifica. É muito ruim esse tipo de postura. Dá muita dor, dá muita dor. É muito ruim. Dá vontade de rasgar o diploma, dá vontade de... Aí o cara te pergunta, como é que você explica isso? É inexplicável. É inexplicável. A gente fica muito, muito chateado. Eu tive a oportunidade de entrevistar a esposa do Coronel Naime, coronel de Polícia Militar do Distrito Federal, que estava de férias publicadas em boletim da Polícia Militar do Distrito Federal, para que ele pudesse, nessas férias, inclusive, tratar da sua saúde, que era uma saúde já debilitada. E ele já de férias, com as férias publicadas, então, o Ibanez Rocha, que é o governador do estado, o governador do Distrito Federal, liga para o coronel, coronel, eu estou de férias, vem para cá porque o bicho está pegando em Brasília. Sim, senhor. Eu vou me equipar, passar no batalhão, vou me equipar. Não, venha com a farda que você estiver. É urgente. Venha para o cara vai lá, ele prende um monte de gente, toma pedrada, toma porretada, toma foguete nas pernas, tem as pernas todas queimadas, ele é preso. Ele é preso. E ele continua preso. Só que até agora não foi individualizado o crime cometido por ele. Não tem uma individualização do seu crime. Ah, você está sendo preso, por quê? Então prenderam um monte de gente e colocaram dentro de um ginásio. Eu não quero falar o que isso parece. É só me ater aos fatos. E hoje nós temos audiência de custódia. 24 horas após a prisão em flagrante, será apresentado a um juízo, determinando então e individualizando o seu crime a cada pessoa aquilo que cometeu. Como era um crime de muita gente, essas pessoas são colocadas por lotes e julgadas a lotes. Meu Deus! E julgados por um foro incompetente? Não. Ah, o crime foi cometido dentro do STF, então essa pessoa pode ser julgada pelo STF? Não pode. Não, cara, é um prédio público vazio. Ah, é contra o poder, não é contra o poder da República, é um prédio vazio. Meu Deus! 3 traficantes foram presos em flagrante em Jacarepaguá, em área dominada pelo Comando Vermelho.
aqui no Rio de Janeiro. 2 rapazes e uma moça. A moça estava sentada, assim, uma mesinha, e ela estava vendendo ali a droga, e os 2 rapazes estavam ao lado, não saíam dali, né? Naturalmente prestando apoio, né? Moral e material. A Polícia Militar prendeu os 3 em flagrante, o Tribunal de Justiça condenou, foram condenados em primeira instância, depois confirmada a condenação em grau de recurso por tráfico e associação para o tráfico. Impetraram habeas corpus perante o STJ. O STJ, os 2 rapazes. O STJ concedeu, nesse habeas corpus, a absolvição, decretou a absolvição dos 2 rapazes, dizendo o seguinte: a área é reconhecidamente do Comando Vermelho, quem vende drogas ali está associado ao Comando Vermelho, mas a denúncia não individualizou as condutas dos 2 rapazes. Afinal de contas, o que eles faziam dentro da estrutura do Comando Vermelho? Não está individualizado. Se não está individualizado, eles não podem ser condenados, têm que ser absolvidos. Eu fiz uma palestra na Escola da Magistratura aqui do Rio. O tema da palestra era a jurisprudência do STJ, a jurisprudência recente, com relação às provas, né? E aí eu falei, olha, não tenho como deixar de comparar esse caso com o 8 de janeiro, em que o procurador da República, responsável pela acusação, disse: eu não preciso individualizar a conduta de ninguém, porque é crime multitudinário. Meu Deus do céu. E o Supremo encampou essa tese e está condenando um monte de gente. Então, o recado para aquela senhora que foi para a manifestação de Bíblia na mão, e que se excedeu, ou não se excedeu, porque a gente não sabe quem quebrou e quem não quebrou, o recado para ela é o seguinte: minha senhora, da próxima vez, em vez de Bíblia, pega um saco de cocaína e vai vender lá na área dominada pelo Comando Vermelho, pede autorização para eles antes. Sim. Né? Porque se a senhora for presa, a senhora vai ser muito melhor tratada em termos de reconhecimento das garantias do seu... Porque isso é uma garantia para o réu. Sim. Né? A ampla defesa pressupõe você saber exatamente do que está sendo acusado. Né? E por esse fundamento, você absolve 2 traficantes, mas você diz para aqueles manifestantes: vocês não. Estava todo mundo ali mesmo, então é crime multitudinário. Não é? Absurdos dos maiores absurdos. Quantos tem no Fla-Flu? 50 mil assistindo, aí tem um quebra-quebra, acaba morrendo uma pessoa. Condena todo mundo. Não, mas eu não... Não, você estava lá. Eu estava lá na multidão. Mas eu só fui lá para assistir o jogo. Pois é. Eu só fui lá ver o Gabigol. Então parece que hoje nós temos 2 sistemas de justiça criminal. Um altamente garantista, para cuidar dos direitos dos traficantes, dos assaltantes, dos estupradores. E um outro, que, a meu ver, tem um evidente viés político, se manifesta nesses procedimentos do Supremo, nesse julgamento do 8 de janeiro, nessa censura prévia que várias pessoas, eu inclusive, estamos sofrendo. Então são sistemas... Isso não pode acontecer. Um país tem que ter um sistema de justiça criminal com regras que sejam aplicáveis a todos, né? O traficante também tem direitos, como réu, não estou negando isso não, né? Mas esses direitos têm que valer para eles e têm que valer para o manifestante que está lá na Praça dos Três Poderes, numa situação em que alguns praticam crime de dano e outros não praticam crime nenhum. Não. Né? E você tem que saber quem fez o quê. Tem que individualizar a conduta, sim. Eu acho de um mau cuidado absurdo. Por coincidência, a censura no meu Twitter foi um pouco depois dessa palestra que eu fiz, mas eu não tenho elementos para afirmar mas o senhor não pode se tem afirmar. nexo de causalidade. Então, o senhor não pode pré-julgar e nem emitir preconceitos. Isso. Então, o senhor não tem as provas na mão. Do que o senhor está sendo... aqui a minha insignificância. Por favor, não. O que aconteceu? Procurador de Justiça. Para quem não sabe, né, o cara é procurador de Justiça, então o senhor passou num curso para promotor de justiça. Isso. E depois é que o senhor veio para ser procurador de justiça, isso. né?
Que não e hoje eu vivo muito angustiado, porque além de procurador de justiça, eu sou professor de Direito Processual Penal da UERJ. Então, assim, eu ensino uma coisa para os meus alunos, aí o aluno diz assim, mas o Supremo fez o contrário. Eu falei, pois é, mas aí eu não tenho explicação jurídica. Como é que o senhor vai dar errado numa questão dessa? Pois é, imagina. Só faz uma pergunta... O juiz pode instaurar inquérito? Pode. Não pode, porque o Alexandre de Moraes, o Toffoli instaurou. Aí vai ter alguém ainda, que é um aluno bem lá do comecinho, falando, mas já tem jurisprudência. Pois é. É, o do ministro Alexandre de Moraes, que está lá prevendo... Meu Deus do céu, gente, não tem como explicar isso. Não tem como explicar. Eu lamento mesmo. Eu sei que eu não posso tomar muito seu tempo, doutor, mas em determinada situação, eu vi um comentário que o senhor fez sobre uma coisa que não aconteceu 154 vezes, mas aconteceu 154 mil vezes. Foi na eleição, onde o TSE teve lá uma conduta quando foram suprimidas 154 mil inserções do partido do presidente Bolsonaro. Eu vi o seu comentário, um comentário, se não me engano, foi com a Leda Nagli, que o senhor fez o seu comentário. E à época me deixou muito cristalizado a sensatez que o senhor tem, a robustez do conhecimento jurídico que o senhor tem, da situação da não intervenção do TSE nessa situação, que é um órgão, para mim, eu acho completamente desnecessário. Sim. Mas isso é um Evandro falando, não tem nada com isso. Mas a situação de, se houvesse a intervenção do TSE, por quê? Vamos colocar um pouquinho para trás. Toda a regra que vai ser feita numa eleição, ela tem que ter ano e dia da sua promulgação. Ano depois, ano antes da eleição, as regras são imexíveis. Uhum. E se qualquer coisa acontece naquele âmbito, então esse tribunal tem que intervir. Houve, então, vamos colocar subtração? Não, vamos colocar não inserção de 154 mil inserções para um candidato. Isso daí colocaria numa balança ruim para aquele que estava sendo suprimido disso. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu gostei muito do comentário do senhor à época. Sim. Embora eu não seja especialista em direito eleitoral, eu tenho uma posição que eu defendo há anos. É a seguinte, eu sou contra a existência da justiça eleitoral. Eu sou contra o fato das eleições, do todo o processo eleitoral, na verdade não são só as eleições, né? O registro dos partidos, o registro das candidaturas, tá? O acompanhamento, a fiscalização da campanha eleitoral, da propaganda eleitoral, a organização das eleições em si, dos locais de votação, a infraestrutura, material, etc. E depois a apuração dos votos, né? Na quase totalidade dos países do mundo e nos países mais, vamos dizer assim, nas democracias mais importantes, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, etc. Essa função não é do Poder Judiciário. Essa função é de algum outro órgão, né, da administração, que vai ter um grau de autonomia, claro, é necessário, né, para você não poder organizar de uma forma isenta, mas não vai ser do Poder Judiciário. Então, o que acontece nesses países? Se um dos partidos, né, por exemplo, na eleição presidencial americana de 2000, candidato do Partido Democrata, Al Gore, que tinha sido vice do Bill Clinton, candidato do Partido Republicano, George Bush Filho. Né? Eleição apertada, a apuração no estado da Flórida, que era um estado decisivo, dando vantagem estreita para os republicanos, e com esse resultado, o Bush estava eleito. O Partido Democrata ingressa na Justiça, né, para impugnar a apuração no estado da Flórida. Vai até a Suprema Corte, que não dá ganho de causa ao Partido Democrata e diz que não tem que recontar, que já está ali, já está definido, etc. Veja só, a Suprema Corte, o Poder Judiciário americano, estava numa posição absolutamente confortável para fazer esse julgamento. Por quê? Porque ele não participou de nada na organização de eleição nenhuma, de contagem nenhuma, de apuração nenhuma, na Flórida, no Mississippi, em lugar nenhum.
No Brasil, como é que funciona? Quem organiza tudo é a Justiça Eleitoral. Se você quiser reclamar de algum erro, de alguma ilegalidade, qualquer que seja a sua impugnação, seja impugnando uma conduta supostamente fraudulenta, um erro, o que for, você vai fazer essa impugnação junto à própria Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral vai julgar os seus próprios atos. Mas e aí sim... Não faz sentido. A meu ver, isso não faz sentido nenhum. E se ela quiser recorrer? Ela vai aonde? Ao Supremo. Mas dos 7 ministros do TSE, 3 são ministros do Supremo. Inclusive o presidente. Então, não me parece que seja um sistema adequado. Eu acho pouco inteligente. Eu acho pouco inteligente. Também. Você deve deixar o judiciário fora dessa organização, que é uma função administrativa, né? Meu Deus do céu. A Justiça Eleitoral, o que ela menos exerce é função jurisdicional. Sim. Ela exerce função administrativa, ela organiza, ela administra, ela apura, ela conta votos e tal. Tira isso do judiciário. Para que você possa, se quiser impugnar alguma coisa, ir ao judiciário e o judiciário poder julgar, não a si próprio, mas a julgar de forma isenta um outro órgão público que teria errado no exercício das suas funções. Eu comungo com absolutamente tudo que o senhor disse até agora. Doutor, eu tenho a honra de receber Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça. Eu fico muito feliz em ter tido a oportunidade de conversar com o senhor. Eu gostaria de conversar com o senhor mais vezes, outras vezes. A gente bater outros papos para que não fique longo, extenso. Eu queria deixar e pedir ao nosso querido Calvoso para que colocasse as redes sociais do doutor Marcelo aqui, que é Marcelo Rocha Mon. Isso. Essa não está bloqueada, que é o Instagram. Do Twitter está, do Instagram então, não. Do Twitter não adianta ir lá, porque o Alexandre de Moraes, ele já bloqueou. Mas o Instagram está lá. Sigam, por favor, o Marcelo Rocha Mon, M-O-N. O Calvoso vai estar deixando tudo escrito aqui. Evandro P. Moreira também, coloca aí. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem muito essa entrevista, que eu não chamo nem de entrevista, é um bate-papo e uma aula do professor Marcelo Rocha Monteiro, nos deu hoje sobre um pouquinho das justiças e injustiças. Professor, agradeço muito, deixo com o senhor um singelo presente, para que lembre... Eu estava de olho, já estava quase pedindo. Já estava quase pedindo. E, cara, é uma coisa incrível. Eu coleciono canecas. Todo mundo coleciona canecas. Sou eu que não coleciono. Sou eu que não coleciono. Vou começar a fazer uma coleção de canecas. Professor, muito obrigado. Do fundo do meu coração. Eu estou passando por uma semana de tanta felicidade. E hoje eu vou confidenciar que estou aqui com uma belíssima advogada, além de brilhantíssima advogada, a doutora Bruna Vaz. Calvoso, bota a rede social da doutora Bruna aí. E também estou aqui com o desembargador, doutor William Douglas, que também está aqui com a gente. Ou melhor, é maravilhosa. Meu Deus do céu, que honra. É um presente de 50 que eu estou recebendo. Gratidão a todos. Doutor, se o senhor quiser fazer suas considerações, pode fazer. Olha, muito obrigado pelo convite. Foi uma alegria muito grande participar. E eu acho que é como você falou num dado momento, né? A gente corre riscos? Corre, mas a gente não pode se calar, né? A gente tem que denunciar essa situação, porque quando eu era adolescente eu fui numa formatura na Faculdade de Direito da Estácio de Sá e o patrono foi o advogado Sobral Pinto, né? Isso durante o governo militar. E marcou muito para mim um trecho do discurso dele, em que ele se dirige à plateia e diz o seguinte: os senhores não podem pensar que nós estamos vivendo uma situação normal. Isso não é normal. Isso que nós estamos vivendo, sem eleição, sem liberdade de expressão, com censura à imprensa, isso não é normal. Então, eu acho que vale o aviso do velho... Foi quando isso? Foi ontem? Não, pois parece que foi ontem. Não, né? Foi ontem? Então, ele estava falando do quê? Do regime ditatorial? De um regime de exceção, né? Que era uma ditadura que estava vivendo no Brasil? E eu vou dizer uma coisa para você. Mas foi ontem? Eu vou dizer uma coisa para você que eu disse para o meu filho. O nível de censura que nós estamos vivendo hoje, eu não vivi. Eu fui universitário durante o último governo militar, governo do general Figueiredo. Não se compara. Tudo bem, houve um período do AI-5, mas se você comparar com o período final do governo militar, o nível de censura de hoje não tem comparação. Meu Deus do céu. Meus pagadorzinhos de impostos, fiquem com Deus, tentem dormir depois dessa
Eu peço aos senhores também, Calvoso, coloque aí o link da onde encontra os livros do professor Marcelo, inclusive o Inquérito do Fim do Mundo, do qual ele é coautor. Tentem dormir depois dessa, e se quiserem assistir um filme, assista a Polícia Federal, A Lei para Todos. Assista só um, para você tentar entender o que aconteceu há 10 anos atrás, já um pouco esquecido, e tentado reescrever com canetas duras e com decisões muito sugestivas a um lado só. Eu agradeço muito, fiquem com Deus, que Deus abençoe, e até o próximo Entende Direito.